Olá, eu me chamo André Roders e muito bem-vindo a essa aula de hoje que será toda focada para o despertar do corpo, o acordar do corpo como um todo. Então, vamos preparar a nossa prática, sente-se confortavelmente e daremos início. Muito bem, então, daremos início à nossa prática. Sente-se confortavelmente sobre uma estrutura que você tenha por aí, um almofadão, um cobertor, se não, sente-se no chão mesmo. Vamos unir as palmas das mãos em frente ao peito, mantendo o olhar voltado à frente agora. E a gente vai conectar com uma respiração calma, tranquila e longa. Faça uma longa inspiração agora, elevando o centro do peito, e ao exalar, simplesmente feche seus olhos. Busque a partir de agora até o final da sua prática manter essa respiração longa, contínua e fluida. Que a nossa respiração seja a guia da nossa prática. Então, nesse momento, a gente vai levar a intenção para a nossa prática. Isso é chamado de sankalpa, o propósito. Então, visualiza aí o seu dia, desde que você acordou. Vai visualizando os seus afazeres, o que você tem que fazer. E visualiza como será tudo isso, até o final do seu dia. De tal maneira que essa prática sirva para manter o seu dia leve, fluido. Então esse é o momento de direcionar a energia da sua prática. Assim que você visualizou então o seu dia, o efeito da sua prática, a gente vai dar início fazendo o mantra essencial, o mantra Om. Então, mantendo os ombros relaxados, o rosto relaxado. Juntos, inspira. Faça uma última inspiração profunda. Ao exalar, a gente inclina brevemente a nossa cabeça em direção às nossas mãos. E agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui juntos nessa prática de hoje. Muito bem. Pode abrir os olhos, namastê. E você vai então deitar no seu tapetinho. Devagar. E abrace as duas pernas. Uma vez mais, deixe seu corpo relaxado, seus pés relaxados. Deixa que a sua lombar se torne neutra. Não abraça com força essas pernas. A prática matinal ela é muito boa, pois a gente entende muito bem o nosso limite do corpo, diferente de quando praticamos à tarde ou à noite, onde o corpo já está mais aquecido. Então essa prática matinal ela nos traz muita segurança ao praticar. Faça uma inspiração mais. Exala. Muito bem. Você vai estender uma das pernas, tá? Uma perna estendida e a outra perna, então você abraça. Mantenha a perna esquerda completamente estendida e a perna direita completamente relaxada. Mantendo os olhos abertos a partir de agora até o final da nossa prática. Ombros para longe das orelhas. Respirações longas, tranquilas. Muito bem. Troque a perna. Toque o pé ao chão, estenda a perna direita e agora
abrace sua perna esquerda. Perna esquerda completamente passiva, relaxada. E a perna direita acordada, ativa. Então estende bem a perna direita e relaxa ao máximo a sua perna esquerda, trazendo esse contraste entre uma perna e a outra, onde uma está completamente relaxada e a outra completamente ativa. Uma vez mais, respira e retorna. Estenda as pernas. Muito bem. Flexione seus joelhos. A gente vai fazer uma elevação pélvica. Ao exalar, você sobe. E permanece aí. Tenta buscar que o seu glúteo esteja relaxado, que ele não esteja tenso. Então sobe a partir do cóccix dessa postura. Exala, vértebra por vértebra, regressa, retorna. E uma vez mais, a gente vai abraçar a perna direita e vai estender a perna esquerda, só que dessa vez a gente vai levar a cabeça em direção ao joelho direito. O pé esquerdo, ele está voltado para fora e em ponta. E aí, respira, estenda as pernas, estenda os braços nas laterais do corpo e tenta trazer o joelho em direção ao rosto. Joelho direito em direção ao rosto, perna esquerda estendida. Faça 2 respirações mais. E retorna. Ao exalar, uma vez mais, sobe na postura da ponte, Setubandha. Pressione os braços contra o chão e suba a partir do cóccix. Busca que seus pés estejam abaixo da linha dos seus joelhos, ou próximo a isso. Exalando, sobe uma vez mais. Inspira, vértebra por vértebra, retoma. E troca de lado. Agora você estende a perna direita e abraça a perna esquerda. Cabeça em direção ao joelho esquerdo. E o pé direito, ele está em ponta e voltado para fora. E aí, se possível, se você está disposto, solte a perna esquerda. Se não, mantenha ali abraçando e segurando o seu joelho esquerdo. E traz a cabeça em direção ao joelho esquerdo e respira. Você vai sentir o seu corpo aquecendo nessa postura. Exala, sobe pela última vez. Inspire e retorna. Muito bem. A gente vai levantar, e para levantar a gente vai fazer o seguinte, você gira para o lado direito e com a ajuda da mão esquerda você apoia no chão e retorna. Nós vamos ficar na postura de 6 apoios. As mãos abaixo da linha dos ombros, um pouquinho à frente, e os joelhos da mesma maneira. E a gente vai fazer o movimento da vaca e do gato. Inspiro, olho acima. Exalo, arredondo a minha coluna. Inspiro, abro. E conecta o movimento com a respiração. Inala, olho acima. Exalo e desço. Mais 2 movimentos. Inspiro e expiro. A última vez. Deixa que a sua coluna receba esse movimento com fluidez, sem gerar tensão. Muito bem, e a gente retorna. Agora nós vamos unir ambos os joelhos e vamos apoiar o antebraço esquerdo no chão. Então, esse é um movimento do tigre.
Tá? Ele é parecido com o movimento anterior, porém nós vamos acrescentar o movimento da perna. Então, antebraço esquerdo no chão, a gente estende a perna direita acima e o movimento da coluna. Abre. Pode deixar que os dedos do pé direito girem para fora e ao exalar eu trago a cabeça em direção ao joelho. Inspiro, subo a perna, olho acima. De novo conectando movimento com a respiração. Não o contrário. Sempre a respiração guia o movimento. As 2 vezes. Inspira, sobe. Exala pela última vez, joelho em direção à cabeça. E trocamos de lado. Antebraço direito ao chão, mão esquerda apoiando. Agora a gente movimenta então a perna esquerda. Inspira, subo. Expiro e desço. Movimentos fluidos, leves. Respiro, desço. Trago a cabeça em direção ao joelho, joelho em direção à cabeça e troco de lado. Mais 2 vezes. Inspira, sobe. E exala, desço. Mais uma vez, nós vamos nos apoiar nas mãos, nos joelhos e nos pés. 6 apoios. E tem um movimento que é o seguinte, vai fazer pequenos círculos. À frente, começando no movimento horário. E logo você faz para o outro lado. Lembra da respiração e o movimento. E parou. Agora a gente vai fazer um movimento de C, olhando lá para o teu quadril direito, inspira, retorna, e olha para o outro lado. Como se quisesse olhar para o quadril esquerdo agora. Inspira, volta ao neutro, exala, olha para o quadril direito. Inspira, retorna e exala para o lado. Gerando essas lateralizações suaves no teu corpo. Inspira, retorna. Lembra, se o movimento é longo, é porque a respiração também é longa. Então, sempre conectando o movimento com a respiração. Muito bem. Retornando, a gente vai passar então as pernas à frente. E vai cruzar as nossas pernas, tá? Nessa postura que se chama Sukhasana. Aqui, faça o seguinte, puxa os glúteos para trás. Isso vai ajudar na nossa postura. E busca com que os pés estejam o mais próximos embaixo dos joelhos possível. A gente vai nessa postura que é o início das flexões, ó. Caminhando com as mãos lá na frente, mantendo os glúteos pesados contra o chão e desce. Essa postura é o início das flexões. Então, de novo, inspira, expira. E é pela respiração que você vai se aprofundar um pouco mais na postura. De novo, deixa a parte superior dos glúteos pesarem em direção ao chão. À medida que você leva as suas mãos para frente, não deixa com que seus ombros vão em direção às suas orelhas. Mantenha o seu pescoço longo. E tampouco projete o nariz para o chão. Deixa que a postura aconteça naturalmente. Inspira, expira.
E para retornar, a gente vai levar as mãos embaixo dos ombros e empurrar o chão para a gente voltar com segurança, ok? Essa é a maneira correta de a gente voltar dessa postura. Eu estendo as pernas e vou trocar o cruzar das pernas e vou fazer uma vez mais a mesma variante. Então, você pode ajustar os seus glúteos, puxando para trás a carne do glúteo. Inspira e expira e caminha com as mãos à frente. Respirações longas. Não tenha pressa, você está simplesmente acordando o seu corpo. O corpo ele deve ser acordado com calma, com leveza, devagar. Inspira e expira longo. Faça mais 2 vezes. E para retornar, as mãos embaixo dos ombros. E aí sim eu retorno. Estende as pernas. Esse movimento que se chama Dandasana, na postura do bastão, estende as pernas para poder alinhar os tendões, os nervos das pernas. Muito bem. A última vez a gente cruza as pernas, a gente vai fazer umas torçõezinhas bem leves. De um lado, dinâmico, gira para o outro. Mão direita sobre o joelho esquerdo. Inspira, retorna. Esses movimentos são leves, tranquilos, não força a torção. Para o outro lado. E aqui estamos. Volte-se e prepare-se então para a gente finalizar a nossa prática. Pode ser sentado sobre uma estrutura. Ou mesmo no chão. Com as pernas cruzadas, nós levamos as mãos em frente ao peito. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, sentimos a presença através da nossa prática. E perceba como você se sente após esse breve momento que você teve com você mesmo. E para que você tenha um dia maravilhoso, leve, para que a gente permita que o efeito da prática seja absorvido, a gente vai finalizar com o mantra Om. Então fecha os olhos, faz uma inspiração bem profunda. Deixa o mantra reverberar no seu corpo. Que você então absorva todo o efeito da sua prática e que você tenha um dia muito leve e tranquilo. Eu me chamo André Roders. Namastê.